A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça a Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INNEuropa e twitter.com/INNEuropa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 20. Eu quero aqui, não quero me alongar demais, eu quero ler com vocês o texto, que eu acho muito interessante, mas abra aqui em Atos, capítulo 20. Deixa aberto aqui, eu queria falar um pouquinho sobre um tema que se chama Vencido pelo Sono. Você pode olhar para quem está pertinho de você, senhor, você está com sono? Olha para quem está do seu lado, dá uma olhada nesse abençoado aí. Está cansado, filhão? Dá uma empurrada. Desperta, tu que dormes. Deixa aberto aqui em Atos capítulo 20. Olha, eu não sei se você já frequentou algum evento importante ou foi em alguma reunião importante, e lá você foi tomado por um sono. Ele simplesmente invadiu, chegou, e aquele sono fez você ficar desorientado, para não dizer que você perdeu parte daquilo que você tinha proposto usufruir. Eu me lembro há muito tempo atrás, quando a minha querida esposa foi num jogo de futebol. A minha mulher não é muito de ir no campo de futebol, mas ela foi assistir, eu acho, Corinthians e Palmeiras. Ela disse que não foi. Mas lá naquele jogo importante, a minha mulher dormiu. Entendeu? Com a torcida berrando, soltando rojão, xingando. Ela dormiu, deitada em berço esplêndido ao som do mar, a luz do sol profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, e o mundo acabando, e a minha mulher, e eu disse, amor, realmente estava interessante o jogo. Então, ela simplesmente, no jargão popular, ela capotou, entendeu? Dormiu. Mas eu sei que você está rindo, mas com certeza você já passou por uma experiência parecidíssima. Quem é que já não esteve naquele filme que ganhou um Oscar, e no meio do filme, ou durante o Oscar, perdeu a principal cena, e aí pronto. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando estávamos num culto na Central, o pastor Luiz Henrique Beazon pregava, eu não me recordo que mensagem que era, se era um problema do pregador, do culto, da iluminação. O fato é que, no meio da mensagem, um rapaz sentado no meio da igreja, simplesmente abriu os braços e bocejou, como se tivesse dado um glória a Deus mais alto possível. E Luiz Henrique olhou, e todo mundo olhou, e nós ficamos ali, se perguntando qual era o problema, se era de ordem pessoal, ou se era da mensagem do culto. O fato é que essas cenas vão se multiplicando, e há uma tendência em nosso coração, de averiguarmos o porquê que isso acontece conosco. Quando você lê Atos capítulo 20, você vai ver o apóstolo Paulo passando por uma cena como essa. A Bíblia narra o episódio dessa forma, versículo 7. No primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão, ceia, e Paulo pregou ao povo. Planejando seguir viagem no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas tochas iluminando a grande sala, no piso superior, onde estavam reunidos. Certo jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Quando nós lemos esse texto, nós ficamos perguntando quais as razões que levaram o Eutico a passar por essa experiência. Nós podíamos dizer, supostamente, pensar, porque a Bíblia não nos informa, nós podíamos conjecturar que pode ser que Eutico dormiu por conta da ausência da unção na pregação, ou o ambiente inadequado, o que não era o caso, tendo em vista que quem falava era o apóstolo Paulo, e esse homem estava no exercício do trabalho. Quando você vê o contexto
do texto, capítulo 20, a partir do verso 1, você vai descobrir Paulo em plena atividade. Para não dizer que o capítulo 19, versículo 11, diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que os lenços, os aventais, que levavam presos ao seu corpo, que levavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então Paulo, ele era um pregador coerente, um homem cheio da unção, um homem que sabia, de fato, conduzir uma boa reunião, e o lugar estava adequadamente preparado. Eles estavam prontos a ministrar a Santa Ceia. Era o primeiro dia da semana, um domingo. Nós pensamos, e pensando na cultura judaica, o sábado, o tempo do descanso, do repouso, já havia sido efetuado pelos religiosos de plantão. Então, e a igreja, você vê o versículo 8, a Bíblia diz que havia muitas tochas iluminando o cenáculo. Então o problema também não era de ambiente. Podemos então pensar nas razões do porquê Eutico adormeceu. Quem sabe Eutico adormeceu por conta do trabalho excessivo, trabalhou demais, não planejou um tempo de descanso, e agora foi à igreja e não suportou o discurso de Paulo, que havia se alongado, até porque nós pensamos, Paulo estava muito animado, pregou demais, e avançou, continuou falando, a Bíblia diz até a meia-noite, e o povo agarrado com ele. Podemos também imaginar que o problema de Eutico era de ordem de saúde, uma questão de enfermidade, uma disfunção, ou quem sabe era uma questão de prioridades, de organizar sua agenda, de ser disciplinado, de dar ênfase àquilo que era importante. Não estava se preparando adequadamente para o culto, para ir à casa do Senhor, usufruir do melhor tempo que teria na semana, que não era o trabalho, que não era o trato com assuntos corriqueiros do dia a dia. A melhor parte, o melhor momento, era se encontrar em comunhão com Deus na casa do Senhor. Então, iria se preparar para esse momento. O fato é que Eutico não suportou aquele culto. A Bíblia nos informa que ele foi se assentar. Veja bem, aonde que Eutico se assentou, versículo 9. Onde ele estava? Nessa reunião extraordinária, com um homem tão capaz, num ambiente preparado, Eutico simplesmente escolhe se assentar aonde, gente? Sobre a janela de um sobrado de 3 metros de altura. Foi quando, em determinado momento, nessa condição, Eutico perdeu os sentidos e adormeceu. Aqui vale a pena o pensamento: será que nós podemos adormecer em qualquer lugar? A qualquer hora? Em qualquer momento? Ou existe um lugar ideal para que isso seja feito em nossa vida? Eutico simplesmente adormece, perde os sentidos em uma janela. Vencido pelo sono, a Bíblia diz que ele caiu do 3º andar. E quando o encontraram, ele estava, como é que ele estava, gente? Final do versículo 9, ele estava morto. Você já parou para pensar se uma situação como essa acontecesse em nossos dias? Em nossa comunidade? Igreja boa, culto bem preparado, e de repente uma pessoa tivesse ou um mal súbito, ou um problema como o de Eutico, e viesse a falecer. Quais seriam os comentários que sairiam do nosso coração? O que nós diríamos? E a pergunta ela é propícia, por quê? Porque variavelmente nós visitamos o povo, e às vezes aqueles que estão desanimados, muito mais do que os que estão animados, com toda certeza. E nós ouvimos alguns comentários, às vezes, que dizem assim: olha, a igreja, ela não está adequada ao meu sabor.
a igreja perdeu a visão, a igreja está enferma, a igreja está assim. Ora, meu irmão, o que é que iam dizer dessa igreja que Paulo pregava naqueles dias? Qual seria o comentário? Alguém iria dizer: Paulo não é um pregador, quanto mais como dizem. Ou eu não quero ouvir, porque quando ele prega, a gente cai morto. E eu quero alguém que prega e a gente fica animado. O fato é que Eutico, ele é vencido, ele perde a vida dentro da igreja. O texto diz que quando encontraram, a queda de Eutico havia produzido uma situação complicadíssima. Olha, nós olhamos um pano de fundo como esse e aprendemos algumas lições. Eu quero ser muito prático, muito rápido. Amém? Você pode olhar para quem está pertinho de você e perguntar: você está dormindo? Pergunta para quem está ao seu lado. Você está dormindo, queridão? Como é que você está? Olha, existem lições que são preciosíssimas. Então, a primeira delas, e aqui você precisa colocar seu coração e aprender com ela. O problema de Eutico era de ordem pessoal e particular. Não tinha a ver com Paulo, com a igreja, com quem comungava, com a adoração, com a Santa Ceia. Era uma questão de ordem pessoal. Eutico simplesmente escolheu estar em um lugar perigoso. É engraçado, veja, as pessoas sempre procuram uma boa justificativa para as suas derrotas, para as suas atitudes. No entanto, não existe boa justificativa para uma derrota. Derrota é derrota, meu filho. O que é que justifica uma derrota? Nada, nem a melhor atitude. Eutico morto é dizer: eu morri porque eu estava com sono. O que justifica sentar numa janela 3 metros de altura? O fato de estar com sono, cansado do sermão do pastor, da igreja, cansado do ambiente, da comunhão. O que justifica alguém ser imprudente na vida, meu irmão? Que tipo de condição? Legítima ou não? O que justifica o caminho da morte? Absolutamente nada. Então nós temos que ter a consciência que o caminho do céu, da comunhão, de andar com Deus, da vitória, passa pelo crivo da decisão pessoal. Ninguém vai crescer por você, se você não decidir crescer por conta. Está vendo a sonoplastia? Eu vou pregando, tem bateria, tem tudo aqui, coisa do céu. É o inimigo querendo que você não durma, entendeu? Aliás, o senhor quer que você não durma. Então estão dizendo para trocar. Mas enquanto vão providenciando, veja, passa pelo crivo pessoal. Ele escolheu ir por conta, se assentar onde não devia. E o resultado aconteceu. Questão de tempo. Caiu e a sua queda foi grande. Caiu estando, muito bem, no céu. Não vai ter pregador, lá só a voz do Senhor, graças a Deus. Amém, queridão? Eu sei que você vai sentir saudade de mim, entendeu? Não é nada, cara, você vai querer nem me ver. Deus me livre, já deu minha cota na terra, entendeu? Muito bem, mas também, ó, senhor Azar, também não vou querer te visitar não, entendeu? Já deu sua cota. Vou querer ver outra gente, outra turma. Tem muita gente que eu quero conhecer lá. Tem a eternidade inteira para isso. Mas enfim, veja. Esse homem escolheu se assentar aonde ele não devia, aonde ele não podia, tomou uma atitude. Então você tem que compreender que ser vencedor, crescer, aproveitar o tempo, é uma questão de postura. Então, variavelmente, nós vemos na igreja algumas situações que são interessantes. A pessoa se prepara para vir na igreja, mas ela vem e não aproveita como deveria aproveitar. Você vê muitas vezes, não aproveita porque justifica nos filhos.
Eu vim à igreja, não conseguia assistir o culto, porque o meu filho deu trabalho, o meu filho aqui, o meu filho... Olha, Santo Varão, é por isso que na igreja foi criado um departamento infantil, para você pôr seu filho, para você poder assistir o culto, e o seu filho poder assistir o culto também. Agora, se não dá para levá-lo, e vai ficar com você, não diga que você não aproveitou por conta do filho, porque o filho é uma bênção na sua vida, miserável. Então, não aproveitamos por conta de detalhes. Alguns dizem, olha, eu não vou na igreja porque a igreja não é um lugar seguro. Então, é muito perigoso, é um problema. A segurança, meu irmão, não é só questão da igreja. Você pode ser assaltado no shopping, no mercado, saindo do banco, em casa, em qualquer lugar. Se você tem Deus, você anda seguro e não cria uma neurose em sua alma. Você tem que pôr no seu coração que o Senhor é o guarda que nos guarda o tempo todo, é o guarda do seu povo, é aquele que nos protege em todo lugar. Mas tem gente que diz assim, nossa, veio no culto, mas o carro lá fora, como é que é? Como é que vai ser? Eu não posso descer, olhou para cá, olhou para lá, e não aproveita, não descansa a alma, e não agarra no que Deus está fazendo. Outros vêm para a igreja e com o telefone, não desliga o miserável, e fica no SMS, e manda torpedinho para o crente da ponte de lá, e o adolescente está no culto e manda para o crente do fundo. Você viu a camisa vermelha do pastor hoje? Ele está chique. E você viu, e quanto o Corinthians ganhou, e no Cartola como é que foi? Eu fiz 30 pontos, eu fiz. Santo Varão, se você vem para a casa de Deus, aproveite e deixa de dormir, santo. Alguns vêm para a igreja e ficam no fundo. Não é que o fundo é errado, é que no fundo é como na escola. E não estou dizendo que na igreja é assim com todo mundo, mas no fundo, os alunos bagunceiros sentavam onde? Vocês são todos bagunceiros aí do fundo. Para a professora não ver colando, para a professora não ver as artes, para não ver o filho gritando, para não ver quando vai levantar para pegar água. Então veja, crescer na graça, no conhecimento, é uma questão de decisão pessoal. Às vezes a gente vem para o culto, meu irmão, e vem com a sede, Deus vai fazer um milagre. Aí o santo varão vem para a igreja, ele para na porta, ele não entra. Fica lá conversando na porta, empaca a diaconia, empaca o irmão, e fala de tudo, mas não entra. Fica lá fora. E bate papo, e fala da vida, fala da igreja. A igreja é uma bênção mesmo, é uma igreja. Olha o louvor lá dentro, uma beleza, o pastor está pregando. Entendeu? Olha lá, eu acho que ele leu o salmo hoje. Uma igreja maravilhosa. E chega e te abraça na porta, como se fosse, mas não alimenta a alma. E aí passa pela dificuldade, pela luta e fala, pastor, o senhor, olha, eu estou decepcionado com a igreja. Eu estou, Santo Varão, você tem que pôr na sua alma que crescimento, estar acordado e aproveitar, passa pela decisão do seu coração. Uma vez que você sabe que domingo é dia do Senhor, então você vai se preparar para esse dia. Você vai procurar encaminhar a sua alma para esse tempo precioso. Você vai procurar, dentro da medida do possível, descansar no sábado, preparar a sua família, organizar as roupas do seu filho antes, preparar a comida, se dá, compra o frango no dia anterior, põe a coca para gelar, arruma tudo, para você, quando vir à casa do Senhor, aproveitar o que Deus vai fazer em pouco tempo, para vencer as muitas lutas fora. É igual churrascaria, meu irmão. A carne vai passando, você vai fatiando e vai comendo. Porque se bobear, perdeu. Perdeu. Então veja, o problema de Eude, que era de ordem pessoal, pode ser que o sono dele tivesse justificativa real, não fosse pecado, claro, pode ser que fosse também, por causa da administração errada da vida dele. Acontece que, sendo boa justificativa ou não, sentar na janela não é lugar devido. Alguém pode dizer, pastor, não tinha uma tela para pôr nessa janela? Janela sem tela não é perigoso, Paulo? É como se a culpa fosse da igreja de Paulo. Porque sempre é assim. A culpa sempre recai na própria comunidade.
ou no próprio ministério. Então você vai dizer para quem está pertinho de você: precioso e amado irmão, vencer é uma questão de decisão. Digo, vencer é uma questão de decisão. Você tem que decidir. Você tem que decidir, meu irmão. Você tem que decidir. Olha, domingo eu vou para a casa do Senhor. Ninguém vai me tirar desse caminho. Ninguém vai roubar esse tempo que eu vou ter na casa do Senhor. Vou alimentar minha alma. Vou agarrar na adoração. Vou levantar minha mão. Vou falar com Deus. Eu vou pegar a mensagem. Nem sempre a mensagem toda fala com você. Às vezes é uma frase. Às vezes é um texto. Às vezes é oração. É o irmão que fala com você. É a comunhão que abençoa. Mas você tem que vir preparado com a sua alma para não se assentar em lugar indevido. E a turma do fundão, de quando em quando senta na frente. Amém, fundo? Muito bem, então eu quero ver o culto da noite. Então veja, o problema é de ordem pessoal. Nós decidimos a forma como a gente quer crescer. Agora, uma vez que nós não vamos crescer, uma vez que estamos com sono, e até vamos cair, não vamos ficar culpando Paulo, a igreja, o que tem e o que não tem. Eu não quis aproveitar o que ofereceu. E eu podia ouvir um amém hoje, de manhã também. Porque de quando em quando a gente se sente: meu Deus, tem tudo nessa igreja, não é possível. Não é possível. Cansa, gente, o mesmo discurso, não é brincadeira não. Então, você vai aproveitar o que tem e se abençoado pelo Senhor. E vai parar de ficar justificando a ausência do que quer que seja, e não deu, ou deixou de ter. Você vai preparar sua alma e você vai crescer no Senhor. E você podia dizer aleluia hoje de manhã. Olha, uma segunda cena que é importante, que nós pensamos: Paulo estava pregando, de repente a mensagem foi interrompida, o culto parou por conta de um movimento estranho, de um barulho estranho, de uma situação atípica. A Bíblia diz que de repente alguém caiu do terceiro andar, e quando foram ver, havia um homem morto. Ali um movimento estranho foi produzido, uma interrupção daquilo que era corriqueiro, normal, legítimo na comunidade. Isso nos leva ao pensamento de que tipo de som, movimento nós estamos introduzindo dentro da casa do Senhor, que às vezes pode, e com certeza, interromper aquilo que é saudável, legítimo dentro de sua estrutura. Veja, Paulo estava cheio de entusiasmo, ministrando, acreditando que os seus ouvintes estavam prisioneiros de sua palavra, quando de repente a igreja foi encaminhada para prestar atenção em Eutico. A primazia da palavra foi tirada, por conta de uma pessoa, com a sua atitude. Eutico provoca então essa interrupção, esse movimento diferente, movimento que gera certa confusão, e mais tarde, a morte. A bem da verdade, de quando em quando, alguns movimentos vão surgindo na comunidade. Situações maravilhosas. Deus vai chamando homens, mulheres, pessoas vão escrevendo poesias, Deus vai dando palavra a um e a outro, os dons vão sendo compartilhados, homens e mulheres vão se levantando nas fileiras do exército, embaiando a espada, militando, trabalhando, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Até aqui nós levantamos as nossas mãos para exaltar esse Deus que chama, que capacita, que potencializa os seus filhos. A questão é quando Deus nos chama para a execução de uma tarefa, se o nosso chamado, se o nosso ministério, se a nossa vida não está provocando quebra de princípios que Deus estabeleceu. Porque nada justifica a quebra de princípios, nem o fato da unção cair sobre a minha vida. Deus se move por princípios, meu irmão. Então você vai ver Davi sendo ungido rei, pelas mãos de Samuel. E eu estou me deliciando lá em Samuel, você nem imagina o quanto. Hoje de manhã li mais um pouquinho. E lá estava agora Davi ungido. Venceu Golias, tocava harpa e o espírito maligno saía de Saul. Mas a Bíblia diz que Davi servia a Saul. O fato de você ter unção, ter a graça, vencer gigantes,
executar e trazer para Israel grandes vitórias, não significa que você vai ser orgulhoso e prepotente. Você vai dizer: Senhor, louvado seja o seu nome por me usar, por me dar essa condição, e agora meu ministério ser assim, e eu poder ser um canal de bênção para esse povo, e eu poder tocar harpa, e o Espírito maligno sair, e eu poder fazer, e sair em batida com irmãos, com quem quer que seja, e trazer vitória ao reino. Então veja, espiritualidade não pode se tornar bagunça. Essa foi a razão, ou uma das razões pela qual Paulo escreveu a carta aos Coríntios. Uma igreja repleta de dons, mas confusa. Então não podemos misturar as coisas. Olha, bagunça não é sinônimo de vida espiritual. Onde a vida espiritual está estabelecida, tem que reinar a concordância, a unidade, o espírito de excelência, a obediência, a adoração ao Senhor, a concordância com o que Deus faz. Então é assim que Deus age. Eu não consigo compreender crente que é cheio de Espírito Santo e dá cheque sem fundo. Não concorda, meu irmão. Crente que é cheio de Espírito Santo e mente com a boca. Crente que é cheio de Espírito Santo e não sai da internet de sites que não glorificam o Senhor. Gente que glorifica e trabalha e fala de Jesus e fala mal do próximo. Gente que é cheia de Espírito Santo e é insubmissa. Não combina. Porque ser cheio do Espírito Santo é ter vida transformada, é ter fruto do Espírito. Então, esses que são contrários essa natureza santa que o homem de Deus e uma mulher deve ter, cai sobre aquilo que Jesus disse. Naquele dia, muitos dirão que em meu nome expulsaram o demônio, fizeram isso, mas eu não vos conheço. Então, meu irmão, nós devemos pensar, porque de quando em quando surge na igreja alguns eúticos. E nós temos que tomar cuidado. Graças ao Senhor, que Deus tem dado da sua graça, maturidade ao seu povo, e isso significa a sua vida, tem levantado a sua vida e o seu ministério para servi-lo. Então você podia olhar para quem está perto de você: graças a Deus você serve ao Senhor com os dons que Ele te deu. Graças a Deus, 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 que a sua vida não se preste a provocar um movimento que interrompa o que Deus está fazendo. Amém, querido? Amém? Nós não somos Eutico e, na verdade, nós queremos encontrar com o Eutico só para ver o milagre que Deus faz na vida dele depois que ele morre. Para ver como o poder de Deus se aperfeiçoa e resgata aquele que se perdeu mesmo dentro da própria igreja. Para frente, gente. Empurra quem está perto de você e olha, que todo esse potencial que você tem seja de acordo com o Senhor. Diga para ele: seja de acordo com o Senhor. Todo. Pastores, ministros, líderes, ovelha, rebanho, presbítero, diaconia. Quem quer que seja, meu irmão. Ninguém a ti de ter unção pode fazer o que quer, não, Senhor. Do jeito que quer, compensa e ponto final. De quando em quando eu fico com meu coração um pouco pesado com a turma. Porque a igreja, ela é viva. E ela vai trabalhando, meu irmão. É igual filho, vai vivendo. E de quando em quando você tem que puxar o filho. Filho, não está certo. Eu olho para você: mas por que não está certo? Filho é assim. Pequeno já vai questionando a gente. E quando cresce, olha de olho no olho na gente e diz: só não viu que eu some, não? É assim. E aí você tem que dizer: dá vontade de dar um tapa na orelha. Um dia eu fui falar com meu pai em casa. E meu pai tinha feito uma malcriação para minha mãe. E minha mãe, a gente era muito confidente. E ela se derramou em reclamação: filho, papai fez isso, e ardeu na minha alma. Fui falar com o chefe. Cheguei lá. Então, José Fonseca, sentei e discorri a Bíblia inteira. Teologicamente correto, postura, tudo certo. E ele olhou assim para mim: então, filho, você veio falar comigo de que jeito? Como pastor? Como líder? Te faço, você é um bom pastor, você é um bom líder, você é um moço assim. Orei muito para você ser, entendeu? Levei muito você na escola dominical, entendeu? Te ajudei demais, entendeu? Você já esqueceu que você é meu filho? Você veio aqui em casa falar comigo? Aqui dentro você é filho, aqui dentro e lá fora. Você é filho, fale como filho. E eu disse: qual que é a oferta que o senhor precisa?
Filho. Meu irmão, de quando em quando você pode estar correto no que você está falando. Você pode estar com a visão certa. Mas não esqueça do seu lugar. Quando Saul mandou perguntar a Davi de quem ele era filho, você vai ler. Ele já tinha vencido Golias. Podia falar até de Samuel que tinha ungido. Ele disse assim: eu sou filho de um homem simples, eu sou filho de Jessé. Jessé é o meu pai. Não tenho vergonha do meu pai. É ele que é meu pai. Davi fez sucesso, Jessé não fez, mas é ele que é meu pai. Davi foi rei, Jessé não foi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, Jessé não foi. Davi foi grande conquistador de grandes batalhas, Jessé não foi. E quem hoje é falado é Davi, não é Jessé, mas Davi era filho de Jessé. De quando em quando a gente tem umas conversas tolas, fica preocupado. Os ministérios vão crescendo, e a gente pensa: eu acho que esse ministério aqui eu vou mudar, vou fazer assim. Aí você não pode, que se mudar, quem está no ministério fica bravo. Passando varão. Então, se o pai quiser mudar o culto, quiser começar uma situação, quiser dar um ênfase diferente, não pode, porque você vai ficar nervoso. Então você não é filho. Você não pode ficar. Então veja, Eutico, ele produz essa situação. E a igreja é interrompida e tem que tratar de Eutico. Que Deus nos ajude a ter essa graça para tratar com Eutico, sem perder a direção, a visão e o caminho. Você podia dizer amém, querido? Vamos avançar rapidinho para a gente poder orar e poder prosseguir. Olha, então veja, aqui 2 princípios que são importantes. Terceiro lugar, para a gente finalizar, quando situações assim acontecem em nossa vida, no meio da igreja, nós cuidamos da situação e prosseguimos. Olhe para quem está perto de você, não permita que situações como essa se tornem digestas a ponto de você parar. Ora, sai fofocando, nós tratamos da situação. Então eu digo: olha, quando isso acontecer, a gente prossegue, a gente cuida e prossegue. Diga: vamos cuidar e prosseguir do assunto. Diga: vamos cuidar e prosseguir do assunto. Olha só, lá estava Eutico, caiu, prejudicado, morto. Olha o que acontece, versículo 10. Paulo não ficou lá: meu Deus, o que vai ser do meu ministério? Meu Deus, vamos falar da igreja, porque Eutico morreu dentro da igreja. Vamos falar que essa igreja aqui não serve, essa igreja aqui é problemática, essa igreja aqui, esse ministério. Olha o que Paulo faz. Paulo desceu, debruçou sobre o rapaz, o abraçou, declarou: não fique preocupado, esse moço vive. E em seguida subiu novamente, partiu o pão, comeu, continuou a pregar até o alvorecer e prosseguiu o seu caminho. Será que a gente deve dar atenção tamanha a ponto de interrompermos a comunhão com o Senhor? O prosseguimento da caminhada da igreja, o partir do pão, por conta de Eutico? Não, olha, Eutico, meu irmão, nós tratamos com ele, nós abraçamos ele, nós afagamos o coração dele, nós ministramos a alma dele, nós recuperamos ele, voltamos, cultuamos, celebramos a ceia e avançamos para a missão. Porque não existe nenhuma situação que deve ser empecilho para o trabalho que nós vamos realizar no Senhor. Nós temos um chamado, uma missão. Aqui tem uma série de pessoas que têm um chamado extraordinário. De quando em quando vai surgir um Eutico para atrapalhar. Você trata do Eutico e prossiga. E avance. E vai em frente. De quando em quando, pode ser uma situação com jovem, de quando em quando, um trabalho de evangelização, e de quando em quando, dentro da própria igreja, de gente que é antiga. Agora, nós não podemos ficar parados, paralisados por aqueles que estão atrapalhando e se assentando em lugares que não devem. Devemos arrumar a alma, ministrar, tratar e voltar à celebração da vitória do Senhor a favor de cada um de nós, mediante o sacrifício de Jesus. Paulo voltou à ministração da ceia. Nada pode interromper o curso normal da igreja. Amém, queridos? Que Deus nos ajude, meu irmão. A palavra para aquele que está dormindo, sonolento, por várias razões, é a que Paulo disse aos Romanos capítulo 11. Vamos abrir a Bíblia lá, todos nós. Romanos 11, todos nós. Romanos 11 e 13. 13 e 11. O assessor do versículo
Bispo Ismael está me ajudando ali. Romanos 13 e 11. Se você abrir a Bíblia, está perto de alguém, você vai ler para ele, ele vai ler para você. Aqui, por exemplo, aqui nós estamos 4, aqui uma turma aqui. Esses dois da ponta, um lê para o outro, e os dois daquilo, um lê para o outro. Pronto. Se está perto de alguém, um lê para o outro. Um lê para o outro, gente, porque nós não podemos ficar dormindo, gente. Dá licença. 13 e 11, é isso aí que está aí? Então, um lê para o outro aí. O 12 também, queridão. Já leu? Agora leu o 13 e o 14, que está bom demais. Prega para ele aí, aproveita para pregar. Quer pregar? Aproveita agora. Manda o cajado nele. É tempo do que, gente? É tempo de despertarmos do sono. Se você está assim, querido, na sua vida espiritual, é tempo de você despertar. Arruma seu coração, arruma seu tempo, arruma sua vida. Nada justifica você se perder dentro da igreja, morrer dentro da igreja, cair dentro da igreja. Nada. É um absurdo, para ser sincero. Se o culto é mais longo, se não é, se o culto passou da hora ou não. Paulo pregou até alvorecer, meu irmão. E pronto. Nada justifica. Averigua a sua alma, se prepare. Você tem que ter consciência e pensar. Olha, para a gente finalizar, a maioria gasta na semana 1h30 na presença do Senhor, num culto que é dividido em várias atividades. Desde a hora que começa até o seu final na bênção. E você gasta na semana quantas horas de trabalho? De exposição no mundo, de trato com negócios, com pessoas que não têm interesse pela santidade, sendo assediado na escola, sendo assediado pela internet, pelos filmes, pela novela, pelo jornal. Quantas horas? Então você não pode vir para a igreja dormindo, miserável. Você tem que vir acordado. Você tem que vir para aproveitar. E se você vem para aproveitar cada pedacinho do culto. Se alguém está te atrapalhando, dá um cutucão e diga: Samvarão, eu preciso aproveitar essa hora, porque é a hora que eu tenho para me alimentar. E eu vou aproveitar. Ai, mas pastor, a mensagem não foi. Bom, nós demos Romanos 13, de 11 a 14. A Bíblia não precisa de melhoria para pregar, tá certo? Você lê, é uma pregação pronta. Que nós aqui, agora vou melhorar o que Paulo falou. Ah, tá bom. É só você ler, ter coração bom e dizer: Senhor, falou comigo, suficiente a tua palavra. Então, que você põe no seu coração, que você entenda, tendo boa justificativa ou não, nada cabe para aquele que foi ou que está sendo derrotado. Nada justifica. Derrota é derrota. E eu quero glorificar o Senhor, porque aqui tem uma turma, igreja do Senhor, gente que está vencendo no poder, na graça do Senhor Jesus. Um vencedor. Amém, querido? Amém? Curve a sua cabeça, você vai falar com o Senhor. Dizer: Senhor, obrigado pela palavra, orientar meu coração, me ajudar a pensar no que eu estou fazendo, como eu estou fazendo. Deixa eu te falar, meu filho, sou teu pastor. O ministério não é meu, é do Senhor. Se Deus não quiser, meu irmão, Ele remove quem Ele quer. E pronto, se eu não estiver de acordo, meu filho, não estou de acordo. Pronto. Por isso você tem que andar afinado com Ele, com um coração humilde e sincero. Porque é disso que Deus se agrada. Você está se assentando aonde? Vem para a igreja, só procura
chegar no final do culto, quando vem é só porque vem fulano. Você vem cultuar o Senhor. Você está se assentando aonde, queridão? Aí sai reclamando da igreja, reclamando da mensagem, do pastor, do culto. O que é que iam dizer daquele culto que Paulo pregou e que Eutico dormiu? Que a mensagem de Paulo era ruim? Não era a mensagem de Paulo não, era Eutico que era ruim. Você tem que pensar, se não é você que está errado. E parar de ficar arrumando desculpa. Toda hora você tem uma desculpa, toda hora é uma questão, toda hora você levanta um pensamento negativo ou errado para confrontar alguma situação que está acontecendo. Veja se você não está sendo eutico. E analise o seu coração. Analise a sua alma. Se você vem para a igreja, vem para cultuar, meu irmão, não perca tempo. Deixe as preocupações de lado. Se prepare para entrar na comunhão com o Senhor. Prepare a sua alma. Prepare seu coração. Será que é possível? Você fica na internet até 4 horas da manhã do sábado, assiste tudo até 6 horas e quer vir para o culto cultuar com alegria? Meu irmão, não tem saúde que aguenta. Não tem jeito. Você tem que preparar sua família, seu ambiente, seu coração. Regar coração. Falar, Senhor, eu vou orar. Só abençoa minha família para ela ir para a igreja com alegria. Para cultuar o Senhor. Para te adorar. Para te servir. Às vezes vem para a igreja preocupado com o almoço porque vai ter visita. Preocupado que não fez nada. Porque prepara antes, meu filho. Para adorar o Senhor com qualidade. Com alegria na sua alma. Desliga tudo e mergulha na bênção. Não permita que a sua vida produza nenhum movimento estranho que interrompa o fluxo da graça, que interrompa o que Deus está falando através do profeta, que tem que fazer com que a igreja pare para cuidar, porque você foi imprudente. Janela não é lugar para se assentar. Pense. Se como filho da comunidade, um homem que Deus tem chamado, uma mulher que Deus tem usado, se o seu coração continua humilde na presença do Senhor, é isso que importa. E alegre ao se banhar na presença dEle e fazer o trabalho tão necessário.